toque, toque, toque. Estamos às vésperas de um grande eclipse, um eclipse poderoso, que é o eclipse solar parcial no signo de Áries, que acontece no dia 29 de março. Este é o primeiro eclipse do ano astrológico de 2025. Por quê? O primeiro eclipse do ano civil de 2025 aconteceu no dia 14 de março, ali no eclipse lunar total. No dia 15 de março, Mercúrio, retrogradando. Mercúrio vem fazendo parte destes eclipses. E, portanto, para o ano civil, este é o segundo eclipse. Então, este eclipse é um eclipse solar parcial. Todo eclipse solar ocorre numa lua nova, que é quando o Sol e a Lua estão unidos no céu. É a impressão que nós temos aqui da Terra. É o encontro entre Sol e Lua. Como isso vai acontecer? Às 7 horas e 57 minutinhos, aqui para o nosso fuso horário -3, que é o fuso oficial do Brasil, nós poderíamos enxergar se fosse visível no hemisfério sul, mas não vai ser. Só vai ser visível lá no hemisfério norte. Já já eu trago todos os detalhes para vocês. Mas antes, eu gostaria de cumprimentá-los. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Astrologia em Foco, comigo, astróloga do canal Tita Zapata. E como vocês puderam perceber, o tema do vídeo de hoje é este eclipse solar parcial, muito importante, poderoso. Já comecei te explicando que este eclipse não será visível para nós aqui do hemisfério sul. Ele só será visível lá no noroeste da África. Ele será visível também no noroeste da Europa, na Rússia, nos Estados Unidos, Canadá e Groenlândia. Eu vou colocar para vocês aqui em algum lugar uma tabela com as cidades e os horários locais, certo? Da onde será possível visualizar este eclipse. A duração desse eclipse não é tão longa, mas você vai ter ali o início, aquele horário é o início do eclipse, certo? Nós aqui do hemisfério sul vamos apenas acompanhá-lo pela internet, porque não será visível para nós. Lembrando que toda vez que um eclipse é visível, aonde ele é visível, ele tem mais força. Não é que nós que estamos aqui no hemisfério sul não vamos enxergá-lo, que não terá força também. Só que, quando ele é visível, os seus eflúvios, a sua influência se torna mais preponderante. Então, estes locais que eu citei vão ser atingidos com mais intensidade por este eclipse. Todo eclipse tem duração de 6 meses, até o próximo eclipse. Ali, em 2024, ocorreu um eclipse também no signo de Áries, se não me engano, foi em abril já. E esse eclipse foi bem poderoso. Pode ser que ainda possamos trazer daquela fase de um ano atrás alguma situação para ser revista, analisada neste eclipse. Por quê? Porque lá no ano passado, em 2024, em abril, quando ocorreu esse eclipse solar lá do ano 2024, a presença de Quirón estava muito fortalecida no eclipse. E neste ano nós temos Quirón em 22 graus de Áries. Ok, não é uma conjunção com Sol e Lua que vão estar a 9, mas ele está ali, fazendo parte, ele está presente na energia desse eclipse. Voltando aqui a falar sobre a parte mais materializada do eclipse, o local onde vai ser visto, para que vocês que tenham a oportunidade de visualizar este eclipse possam saber mais ou menos os horários, como eu já coloquei na tabela. Vamos lembrar que na Europa, países com fuso zero, então Portugal, a Inglaterra, todo mundo que estiver no fuso zero, por exemplo, as Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha, está no fuso zero. Ali, o horário vai ser às 10 horas e 57 minutos, o momento exato da lua nova. Mas o eclipse ele começa um pouquinho antes. Mais ou menos vocês procurem o horário ali nas tabelas, né? E vocês terão uma noção, uma ideia. Para vocês que estão no fuso +1, Espanha, Itália, França, Bélgica, vocês vão ter este eclipse ocorrendo às 11 horas e 57 minutinhos. Você que está no Japão,
você vai ter este eclipse ocorrendo 12 horas depois. Então, porque Japão é o fuso mais 9. Eu não estou vendo todos os fusos, certo? Estou falando dos principais. Então, ali vão ser o quê? 19 horas e 57 minutinhos. Estarão horas adiante do nosso fuso. Se nós estamos no -3 e vocês estão no +9, são 12 horas de diferença entre Brasil e Japão nesse momento do eclipse. É bastante interessante verificar na internet o fuso que você está e poder analisar este movimento. Aqui você vai encontrar também o fuso horário de Nova York, certo? Na cidade de Nova York, o momento do início do eclipse. Eu encontrei alguns horários e coloquei para vocês. Passando agora dessa parte mais material e acabando a explicação de que todo o eclipse solar, acontece numa lua nova, que é quando Sol e Lua se encontram, estão frente a frente, estão no mesmo grau. É claro que o Sol é muito maior que a Lua está muito mais próxima da Terra, o Sol está muito mais distante, mas aqui da Terra a gente enxerga como se eles estivessem ali no movimento de intimidade. Inclusive o céu não é tão claro com uma lua nova. Nesse momento, a Lua passa entre a Terra e o Sol, por isso que vai parecer como se faltasse uma parte. Quando o eclipse é total, a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, e nós vemos apenas aquele anelzinho, às vezes nem isso. Neste eclipse, ela vai passar e vai pegar apenas uma parte. Esclarecendo mais um detalhe, porque eu me lembrei agora que eu recebi uma mensagem em um vídeo passado, quando eu falei que o fuso horário do Brasil era o oficial de Brasília e +2. E de fato, são mais 3 fusos. Por que eu falei +2? Porque normalmente eu já recebi mapas de todos os locais do Brasil, menos da onde? De Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é uma ilha e ele está no fuso -2. Temos Manaus, aquela parte de Manaus, fuso -4. E temos a parte do Acre, fuso -5. Também vou colocar aqui para vocês poderem dar uma olhadinha, porque é realmente um tema interessante. Muitos brasileiros, eles não têm muita noção, porque o Brasil é um continente, não tem essa noção clara dos fusos horários. E como eu nunca recebi um gráfico, um mapa lá de Fernando de Noronha, e isso é muito lógico, sabe por quê, gente? Porque não nasce ninguém em Fernando de Noronha desde 2004. É proibido nascer na ilha. Todas as mulheres grávidas, quando estão próximos ao parto, elas são levadas para o continente. Me parece que ocorreram 4 casos de nascimento na ilha. Porque às vezes o bebê fala, eu vou nascer aqui, nasce. Mas não existe maternidade em Fernando de Noronha. Por isso, eu não recebi até hoje nenhum mapa de Fernando de Noronha. Muito interessante. Se você assistir na ilha, dá um ok. É interessante a gente saber se o vídeo chega a todos os rincões do planeta, mas também do nosso país, do Brasil. E retornando aqui ao eclipse solar, a esta lua nova ariana, que ocorre em 9 graus e 5 segundos de Áries, nós podemos ver no gráfico do momento exato dessa lua nova, para o horário oficial, -3, nós podemos ver que o Sol e a Lua, juntamente com o Mercúrio, estão fazendo presença na casa 12 do gráfico. O ascendente é Touro. Portanto, Brasil como um todo vai ter a influência desta lua nova, deste eclipse ariano, que é extremamente importante, na sua casa 12. A casa 12, ela fala do quê? De situações escondidas, aquilo que é oculto, que tende a surgir, a eclodir e que vem batendo a porta dos brasileiros. A casa 12, ela também se refere a prisões, hospitais, clínicas, locais onde as pessoas ficam resguardadas por algum motivo. Se é um hospital, é porque está numa recuperação de saúde. Se é uma prisão, é porque está ali por algum motivo. E assim, esta casa 12 é uma casa muito complicada. Por quê? Porque fala muito do inconsciente coletivo, do inconsciente de todo um grupo. No caso aqui, de praticamente todo o país. E lembrando que mesmo com os fusos diferenciados, nós temos esta alunação acontecendo praticamente todos na casa 12. Claro, é evidente que para poder analisar uma região, é necessário levantar o gráfico para aquela região.
Aqui apenas estou dando umas indicações do que é que o Brasil, e como Brasília se localiza ali no fuso -3, ali é o horário oficial, o que nós como brasileiros vamos enfrentar nesses próximos 6 meses. Porque todo eclipse tem duração de 6 meses. Lembrando que estamos num ano astrológico que a regência é Júpiter, que representa a lei, a justiça, a espiritualidade e religiosidade. E para vocês que estão no fuso 0, começando por Portugal, ascendente é Câncer. Este eclipse vai ocorrer na casa 9 de Portugal. Casa 9 fala sobre filosofia, sobre ética, sobre moral, sobre justiça, mestres. Já a energia de Marte vai estar na casa 1, mas sem conexão com este ascendente. Lembrando que o ascendente Câncer, e esse ascendente vai ser tanto para esses países que eu estou comentando com vocês, fuso 0 e fuso +1, vai ser Câncer. Por quê? Porque existe uma diferença no tamanho das casas. Aspecto técnico de astrologia. Mas muda a área. Por exemplo, Londres também é fuso 0. Só que em Londres, este eclipse vai se dar na casa 10, que fala do quê? Do status social. Fala da carreira profissional, de um status. Então, casa 10 fala do quê? Dos altos governantes de um país. E o eclipse se dá na casa 10. Pode ser que exista aí algum problema seríssimo, seja com o rei ou com o primeiro-ministro. A Inglaterra vai passar aí por próximos 6 meses por algumas situações um tanto quanto complicadas que atingem o povo. Por quê? Porque o ascendente é Câncer. Marte vai estar ali em conjunção com Câncer para a Inglaterra, para Londres. Eu pego o oficial, que é Londres, né? Então, Marte vai estar lá em conjunção com o ascendente. E Marte é o quê? É guerra, é ação, é revolta. Marte em Câncer. A revolta de um povo em relação a quê? A figura de autoridade máxima, que é a casa 10. Veja que o pessoal na Inglaterra vai passar aí por algumas situações complicadas nesses setores. Vocês, agora, do fuso +1, também têm um ascendente em Câncer. A diferença é que em alguns países, este ascendente vai estar em conjunção com Marte. E o eclipse vai se dar na casa 9 também destes países. Por exemplo, a Espanha tem o eclipse na casa 9, mas não tem Marte em conjunção aqui com o ascendente em Câncer. Está bem no comecinho do ascendente. Portanto, a Espanha não terá essa conexão com aspectos de mais imposição de guerra ou de assuntos relacionados à guerra, por exemplo, né? Ou imposição de poder. Porque Marte também ele impõe o poder dele. E como o ascendente é Câncer, fala do povo, como eu acabei de falar da Inglaterra, de Portugal. Já Itália, Bélgica, esses dois países vão ter sim Marte em conjunção com o seu ascendente Câncer. E o eclipse vai ocorrer também numa casa 9. Muitas pessoas falam, mas como pode? Porque cada gráfico, além do fuso horário, tem também as coordenadas, latitude e longitude. E isto pode diferenciar também o tamanho das casas. Por isso, eu não gosto de falar de ascendente, alguns tipos de explanações de mapas aqui, porque gera confusão, certo? Aqui, Japão, já comentei com vocês, o ascendente no Japão será Escorpião. E este eclipse vai se dar na casa 5. Escorpião é aquela energia de poder oculto, de poder de manipulação, onde também aquilo que não está claro pode fazer manobras. E casa 5 fala do mundo infantil, toda a conexão de criatividade, cinema, arte. Então, no Japão pode ser que ocorra alguma situação complicada que pode ter algum aspecto de sexualização nesses temas, nesses assuntos. Isso pode vir à tona. Gente, eu vou parar por aqui porque senão o vídeo fica longuíssimo. E o intuito do vídeo não é explicar sobre cada área. É porque como os seguidores vêm, colocam as suas bandeirinhas, eu sempre acho interessante trazer algum pontinho para vocês analisarem e olharem na região onde vocês estão vivendo, onde vocês estão morando. Mas este eclipse, esta lua nova, ela tem a participação de Mercúrio em 28 minutos ainda de Áries. É uma conjunção, mas é uma conjunção separativa. Por quê? Mercúrio está retrogradando, está andando para trás. Ele vai entrar em Peixes. Vênus já retrogradou, já está em Peixes. E Mercúrio vai indo a esse encontro de Vênus em Peixes. Mesmo assim, ele faz parte também
desta lua nova. É como se ele dissesse, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu vociferei, tudo aquilo que eu expressei, agora eu vou analisar, eu vou repensar, eu vou entrar nas minhas emoções e vou entender se a minha razão, a minha lógica está consonante com o que eu sinto, com a minha sensibilidade, porque esse Mercúrio já entra ali na energia de peixes. Outra energia que faz parte aqui desta lunação, digamos assim, mas não diretamente, é Quirón, como eu falei no início. Quirón está em 22 graus. A alunação inicia em 9. Então, nós temos mais de 10 separando um do outro, certo? Mas, de qualquer forma, como este Quirón já vem lá do ano passado também fazendo forte presença no eclipse solar lá de abril, ele é intenso aqui. E Quirón fala do quê? Da ferida infantil que nós carregamos na vida. Então, aquela ferida que está onde? Para quem está no Brasil, claro, está na casa 12 desse momento, então é uma ferida que nós carregamos ali no interior, onde nós não queremos enxergar, mas isto reflete nas feridas coletivas. Então, um povo que carrega feridas infantis que vem de uma base muito coletiva, que está oculta, porque ele não enxerga isso, só percebe isso quando externamente algum fato vem e lhe mostra. Por exemplo, nós sempre falamos que o Brasil é um país hospitaleiro, é um país que recebe todo mundo, é um país que não faz diferenças. Só que há algum tempo para cá nós estamos percebendo que não é exatamente assim. Quem é da geração, né, que já tem os cabelos mais prateados, vai lembrar do ditado que se falava, lei de Gerson, a lei do esperto. O brasileiro leva também essa pecha, sabe? Mas tem que ser esperto, tem que ser sagaz para poder viver. E nós percebemos que cada povo, cada cidade, cada local vai recebendo estereótipos e que acaba um pouquinho com essa ideia tão hospitaleira, né, que o brasileiro tem. Então, uma casa 12, o que vem ali do nosso inconsciente, o que é que nós estamos mostrando? Qual que é a nossa ação? Porque o ascendente é touro, touro que é o que nós valorizamos, o que nós temos na nossa mão para falar assim, veja, eu estou seguro aqui, tanto financeiramente, emocionalmente. Touro é terra, touro é lavoura, touro é agropecuária, touro é o pequeno também agricultor, tanto pequeno quanto grande. Por quê? Porque é plantar, é jogar a semente, é ver aquilo florescer, são colheitas. O Brasil é conhecido como celeiro, só que o Brasil é muito mais do que um celeiro. Isso é outra coisa que está sendo agora colocado à tona. O Brasil tem poços de combustíveis fósseis, que é complicado, mas possui. Por que complicado? Porque nós vamos entrar em outro tema, então vou deixar isso para falar em outro vídeo. O Brasil tem metais preciosos, importantes. O Brasil é mais do que um celeiro. O Brasil volta a movimentar sua indústria. Vejam, são aspectos que nos conectam muito com a nossa ferida infantil como um povo, como um grupo. Por quê? Porque sempre fala, o brasileiro é sempre muito infantil, ou então chama aquele que tem 30 anos, o menino. Não, não é um menino, já tem 30, 32, já não é mais um menino, já tem que ser um homem, e tem que ter a atitude de um homem. O Brasil já tem mais de 500 anos aqui, digamos, descoberto, só que isso é bem entre aspas mesmo, porque nós já tínhamos os povos aqui no Brasil vivendo com culturas bastante adiantadas em alguns pontos, mas claro, diferentes daquelas que vieram com as invasões. Bom, não quero fugir demais do tema, mas para a gente poder situar o que pode vir aí para o Brasil. Áries é ação, Áries é o eu, Áries eu vou fazer, eu sou independente, eu quero seguir os meus propósitos, os meus planejamentos, e eu não quero ficar dependendo do outro. Áries é independência, portanto. Esta energia ariana, com Sol em Áries, traz muita pressa, muita necessidade também de comandar. Áries não gosta de ser comandado, Áries tem que comandar. Aqui você encontra um vídeo onde eu coloquei a energia de Sol em Áries. Vai esclarecer, ajudar a esclarecer. Também tem Vênus em Áries, tem Mercúrio em Áries. Tudo vai explicando para você de um jeito melhor. Tudo aqui vai trazendo para você mais informações. A lua ariana é uma lua extremamente reativa. A lua ariana, ela não é fácil. Por quê? Porque a emoção, eu acabo trazendo aquelas emoções profundas da minha psique, casa 12. Aquelas
dores que vêm também da minha ancestralidade, do que os meus antepassados passaram, do que eu estou passando. A Lua, num gráfico, quando a gente fala da astrologia mundial, representa o povo. Então, é um povo que luta, é um povo que vem e pode se armar, é um povo que vem para colocar a sua vontade. Casa 12, em situações que estão escondidas, ocultas e que vêm à tona. Então, nós vamos ter aí próximos 6 meses muito complicados para o Brasil. Muita coisa que estava oculta vai vir à tona. Muitas pessoas podem perder até o equilíbrio emocional nestas situações. Isso num nível coletivo, né, no Brasil, como também no nível individual, gente, na nossa própria vida. Aqui, portanto, Mercúrio ali, quase passando para Peixes, diz para esta lua nova. Tudo aquilo que eu falei, comuniquei e racionalizei, agora eu estou analisando novamente, mas esta lua nova traz uma energia tão forte de Áries que diz assim, ok, então você vai sentir porque eu vou continuar o meu caminho. Eu vou descobrir e vou me movimentar para fazer transformações. Por quê? Porque a casa 12 também fala que nós temos que largar aquilo que surge e percebemos que não faz bem. A cura também é deixar ir, é se libertar, é não carregar tantos pesos de passado. E algumas pessoas do passado podem ressurgir agora, sabe? Aqueles fantasmas que faziam parte da nossa vida, de repente, ó, pluft, aparecem na nossa frente. A nível individual, como a nível coletivo. Então, de repente, você fala, nossa, faz tempo que eu não ouço essa pessoa, e essa pessoa pode surgir. Aqui sem julgamento de valor, porque nós não sabemos, né? Cada um tem uma experiência, se essa pessoa vai vir para ajudar, ou se ela vem para simplesmente tocar nas feridas que ficaram ali no passado, certo? O que eu sei é que Áries, ele quer tomar a frente. Ele é extremamente independente. Veja que aspecto poderoso. E claro, com o movimento da Lua, nós vamos ver esse aspecto de poder saindo desse movimento de ocultação. Porque, claro, o Sol é o nosso eu, é o nosso consciente, é a nossa autoridade. Ele é como se ele perdesse uma parte dele. Pelo quê? Pelo inconsciente, pelo receptivo, pelo que foi no passado, pelas dores que estão ali guardadas a nível individual e coletivo. Então, é como se o Sol perdesse a força nesse movimento. Mas, pouco tempo depois, acaba o eclipse. E este Sol retoma com o seu brilho, vem iluminar. Mas, muito do que estava escondido aqui, desta autoridade, desta figura de poder, eclode. Seja no coletivo, seja na nossa vida individual. Então agora, a partir deste momento, eu vou falar com vocês e vou pedir para que vocês peguem o mapa, o gráfico de vocês, e procurem no gráfico 9 graus de Áries. Eu não vou colocar aqui o ascendente, certo? Por quê? Porque é muito confuso. As pessoas podem ter o tamanho das casas variados. Alguém pode ter casa interceptada. Aí você vai falar, nossa, você começou a falar astrologuês, não estou entendendo nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te convidar a você olhar aqui em cima, você vai encontrar um card, ou aqui embaixo, tudo que eu direciono aqui para cima, também está aqui embaixo nos cards, um vídeo que eu fiz para você que não tem um gráfico astrológico do seu mapa natal. Através do passo a passo desse vídeo, você pode ter este gráfico. E lá eu explico porque é complicado ficar passando a energia através de ascendentes. Se a pessoa sabe o ascendente, ok, mas esse ascendente está onde? No primeiro grau? Então é primeiro grau de Áries ou está lá no 29 graus de Áries? Vai mudar demais o gráfico. Portanto, eu não vou passar ascendentes aqui. Eu vou passar apenas a casa que vai ser ativada. Você tem do seu mapa, você procure 9 graus de Áries. E você não tem do seu gráfico, se você tiver os dados necessários, visita lá o vídeo e você vai ver como fazer passo a passo, certo? Vamos iniciar então casa 1. Todas as pessoas que tiverem o eclipse solar na casa 1, aqui nós teremos o quê? Uma situação que vai reverberar na forma como nós nos mostramos para o mundo exterior. Como é que eu ajo? Como é que é a minha ação? Como é que os outros me enxergam? O que é que está escondido dentro de mim, que eu carrego, talvez ali da minha infância, de algo que consegue, por exemplo, me travar na minha expressão?
Por quê? Porque Áries é independência. Áries, eu quero fazer tudo já. Você vem comigo? Vem. Se não vem, você fica porque eu vou. Áries é assim. E quando o Sol, que é a autoridade, ela fica, digamos assim, com uma parte escurecida, é porque aqui existem sombras que estão guardadas e que vão vir ao luz do Sol logo depois. Emocionalmente, situações que são muito, às vezes, reativas. Então, cuidado também com as reações. Alguns podem se encolher dentro de si e outros podem depois vir reverberar e querer exteriorizar tudo. Então, precisa tomar cuidado, porque Áries também é energia de raiva e de violência. Então, é necessário ter um equilíbrio nesse aspecto. Lembrando que Plutão está lá em 3 graus de Aquário. Ele faz um sextil com este eclipse. Então, Plutão também faz parte deste eclipse. Claro que é um aspecto mais distante, é um sextil, mas de qualquer forma, ele vem falando o quê? Das transformações necessárias, do poder de mudar. Este Plutão, em tese, estaria na casa 11 de vocês que tem este eclipse acontecendo na casa 1. Lembre-se, em tese, porque eu não estou vendo seu gráfico. Eu não sei qual é o tamanho das casas, eu não sei se você tem casas interceptadas. Vocês que querem saber, vocês podem olhar, por exemplo, aonde se encontra 3 graus de Aquário, que ali está Plutão. E vocês vão perceber da onde pode surgir uma energia de transformação, ou aonde vocês podem ver surgir na sua ação, né, de quem tem a casa 1 ativada, de situações que vêm do coletivo. O que é que do coletivo pode fazer você perceber, enxergar alguma coisa que estava escondida dentro de você? E você pode mostrar isso para fora. O poder, ele é muito interessante, mas ele tem que saber ser controlado, certo? Porque senão a gente passa a ser agressor, ou então a ser agredido. E esse não é o intuito. Nem agressão, nem ser agredido. É equilíbrio. Você que tem alunação acontecendo na sua casa 2, a área afetada será a forma como você lida com aquilo que você possui. Como você vai em busca de crescer financeiramente, como você lida com as suas economias. Mas vamos lembrar que a casa 2 não fala só de dinheiro, mas fala de sentimentos, emoções, o emocional, certo? Então é uma segurança nos nossos desejos afetivos também. Quando acontece um eclipse na casa 2, pode ser que a pessoa comece a encontrar ou problemas nessa área da economia, né, da parte material da vida, porque talvez, eu não tinha percebido aquilo, aquela aplicação não foi boa, ou então aquela compra não foi aquela que eu deveria ter feito, ou eu me precipitei demais em direção a isso. E emocionalmente também, as pessoas podem sentir como se estivessem deixando a segurança parece que deixa essas pessoas. Pode ter instabilidade, sim, nos próximos 6 meses, referente aos assuntos, principalmente financeiros, econômicos. Preste atenção em que e como você aplica, em que e como você gasta. Faça uma reserva, é importante. E cuidado também com a vida afetiva, tá? Porque pode reverberar. Você que tem a alunação iniciando, a alunação ariana, a lua nova, com eclipse solar parcial, na casa 3, terá qual área ativada? A área daquilo que circunda a tua vida. Então, seus irmãos, vizinhos, quem está à sua volta. E área do comércio, tudo aquilo que se represente ou que fale sobre comunicação, movimento, transporte, ir e vir. Quando acontece um eclipse solar nesta área, é importante prestar atenção. Você, por exemplo, que gosta de pisar no acelerador, calma, tá bom? Por quê? Porque é um eclipse. É como se a luz fosse ocultada, mesmo que não totalmente, mas vai ter uma parte oculta. Então é como se você às vezes não conseguisse, por ação muito desmedida, ou por muita pressa, ou por muita vontade de terminar um projeto, ou até de iniciar um projeto, você não preste atenção. Então cuidado, não pise no acelerador. Se você está andando também, cuidado. Presta atenção se o farol ali, se o semáforo está aberto para você passar, se você estiver andando pelas ruas. Cuidado também para não perder os horários, porque às vezes a pessoa está com tanta pressa, se enrola completamente, ou se atrasa, ou então chega muito adiantado e perde tempo e perde a paciência. Vamos lembrar que a lua em Áries, ela é reativa. Cuidado com brigas, gente. Não discutam no trânsito, não discutam com pessoas assim, por nada.
Aliás, é melhor não discutir, não brigar com ninguém, mas claro, ninguém também vai estar isento de uma situação um pouco mais difícil, mais beligerante. Mas, se possível, evite. Se possível, faça com que as coisas sejam mais equilibradas, certo? Com que o que você fala seja mais equilibrado, não seja tão agressivo. Porque uma lua em Áries tende a comunicar de uma forma mais agressiva. E um sol em Áries sempre quer ser muito independente e muito livre. Isso mexe com as pessoas. Você que tem alunação, lua nova, eclipse solar, parcial na casa 4, qual que é a área que vai ser ativada? Sua família, seu lar. Então, sua família pode ter uma reverberação na primeira família, se você já não mora com seus pais? Claro. Mas principalmente a família que você construiu agora. E essa família não significa só esposa, marido, filhos. Você mora com amigos, essa é a sua família nesse momento. Porque são amigos de intimidade, repartem com você o teu lar. Então são pessoas que repartem com você o seu lar. E fisicamente também é o seu lar, é a sua casa. Aqui eu pediria para você tomar cuidado com a parte elétrica da casa. Por quê? Porque Áries, ele tem tanta pressa que às vezes ele faz o quê? Ele coloca um monte de, sabe, de aparelhos em um benjaminzinho daquele, simplesinho. Pode acontecer alguma coisa chata aí, porque ou pode vir uma descarga de eletricidade, queimar aparelhos. Lembrando que Mercúrio está retrógrado. E esse Mercúrio retrógrado, ai. Para quem não viu, tem vídeo aqui, tá? Eu que eu diga como ele me pega. Assim que, cuidado, evite fazer esse tipo de situação na casa física. Cuidado também com fogão, com tudo aquilo que tenha relação com fogo. Porque Áries é fogo. Áries é ação. Áries é impaciência. Além disso, vocês também podem estar impacientes com pessoas que façam parte desse lar. Então, discussões, brigas. Cuidado, gente. Serão 6 meses. Lembre-se, um eclipse reverbera 6 meses. Cuidado, porque pode ser uma área de muitas discussões e muitas brigas dentro de casa. Lembrando que o Plutão, que faz parte também aqui por sextil, Plutão é poder, manipulação, vai estar lá na casa 2. Que fala de dinheiro, de como a gente lida com as nossas finanças, como a gente vai em busca de ganhar mais. Então, esses assuntos podem trazer também questões de dificuldade dentro do lar. E claro, tudo isso que eu falo, se tiver sobre seu Sol, sua Lua, seu Marte, Júpiter, é claro que vai intensificar e vai trazer energia, em particular, diferenciada para você. Aqui é simplesmente uma explanação de algo mais coletivo, como eu sempre deixo claro, certo? Você que tem a Lua Nova com eclipse solar parcial acontecendo em uma casa 5, que é a área do quê? De tudo que represente criatividade. Área do amor também. O amor é criativo. A gente não ama de repente, bater o olho e já ama. Não. O amor é construído, ele é criado. Quando a gente bate o olho e acende, é paixão. E justamente temos aqui uma lua em Áries, que não é uma Vênus, mas fala de emoções. E uma lua em Áries é extremamente reativa. Ela também reage às paixões. E também reage aos desejos muito rápidos e imediatos. Então pode ser um período em que as pessoas passem ou por problemas nas relações, todas as relações ligadas à área da criatividade. Pode ser um momento em que apaga para depois reacender. Então, algumas relações podem vir ao término? Pode. Porque Marte também representa o quê? Discussões, brigas. Marte está em Câncer. Mas é regente desta lunação, porque é regente de Áries. Aqui, a casa 5, ela representa os filhos, os jovens, e pode ser que ocorra também uma situação mais complicada, mais difícil, com essas crianças, ou com esses filhos, ou com esses sobrinhos, ou com esses alunos. Porque casa 5 é criação, criatividade, diversão, arte, arriscar. Cuidado, gente. Vocês que têm alunação na casa 5, com esse eclipse solar, cuidado para não arriscar em demasia. Áries é pressa, eu quero tudo para ontem, eu tenho muita pressa. Cuidado, gente, para não forçar nada ao outro. E também para não sofrer com alguma energia que force você. Porque o Plutão, que também faz parte desta lunação, apesar de que está mais distante, está a 6 graus no sextil, mas ainda assim eu conto, sim, como importante, vai estar lá na casa 3. E a casa 3 o que é? Um ambiente que circunda a tua vida. Então,
Plutão fala de poder, fala de manipulação. Então, certo cuidado é bem-vindo aqui nesse caso. Vamos continuar aqui para a casa 6. Você que tem uma lunação na casa 6, você que tem esse eclipse solar parcial na casa 6, essa lunação ariana, você vai ter o quê? Ativada a área da rotina e da saúde, do cuidado da saúde. Então, vamos começar com os avisos da saúde. É bom fazer exercício físico, é excelente para vocês que têm essa alunação acontecendo na casa 6, mas é bom lembrar que excessos também causam danos. Então, sem exageros nos exercícios, coloquem para fora toda a energia que está parada, que está travada, deixe sair essa energia, porque a energia ariana é de muito fogo, de muita ação. Vocês podem passar por um período também de algumas enxaquecas, dores de cabeça, ou então, sabe, qualquer coisinha, bateu a cabeça, também pode acontecer, porque Áries rege a cabeça, ok? A Lua fala do quê? Das nossas emoções. Em Áries, elas estão descontroladas, elas estão extremamente reativas. O Sol fala da nossa autoridade. Em Áries, ele quer e ele tem o controle. Então, pode ser que você entre em enfrentamentos com chefias, com colegas de trabalho também, com pessoas que façam parte da tua rotina. Então, na academia, ou qualquer coisa que você faça rotineiramente, que tem outras pessoas fazendo parte também. Cuidado para não ter discussões, cuidado para não ter brigas, cuidado, porque senão, nesses próximos 6 meses, que reverbera esse eclipse, vocês podem encontrar bastante dificuldades com essas pessoas. Casa 7 é o quê? É o casamento ou é a parceria comercial? É o outro na minha vida. Na casa 7, um eclipse numa casa 7 já pode dizer o quê? Podem ocorrer brigas, discussões, reações inesperadas com o parceiro, com a parceira, ou vice-versa, porque a casa 7 pode espelhar aqui também. Portanto, muito cuidado, porque os casamentos podem passar aí, ou os relacionamentos sérios, ou as parcerias, pode passar por brigas, por descontrole e destemperamento nas emoções. Então, é importante ficar alerta, porque casamentos, relações, parcerias podem terminar de uma forma abrupta. Cuidado também com a reação física. Não é possível permitir-se deixar-se perder a cabeça fisicamente em relação a outra pessoa e também deixar com que a outra pessoa te agrida. Portanto, é muito importante ter cuidado, principalmente quem está, infelizmente, vivendo um relacionamento tóxico. Por favor, prestem atenção durante estes próximos 6 meses. Você que tem a lua nova com eclipse solar parcial ativando uma casa 8, o que a casa 8 fala? Fala da sexualidade, que é algo muito profundo de cada um. Fala do inconsciente, que também está lá, guardado no fundo do nosso eu, que pode vir aqui, ó, e sair com uma forma perigosa, porque vem explosivo, é Áries, vem com ação, vem com raiva. Então, é necessário tomar muito cuidado com explosões emocionais. Também a casa 8 fala de parcerias comerciais, mas parcerias aqui em questão de sociedades, ou de quando você administra ou gerencia o que é do outro. Então, quem tem o eclipse acontecendo em uma casa 8, cuidado com as sociedades. Cuidado porque pode acontecer brigas, as sociedades podem passar por reformulações, às vezes um tanto quanto difíceis, certo? Por quê? Porque por exemplo, quem tem essa alunação acontecendo na 8, pode ter Plutão? Pode, tá? Depende do tamanho da casa, na 6. A 6 o que é? A rotina, quando a gente ganha dinheiro, como eu já acabei de relatar. Então, alguma transformação pode vir na questão da rotina desta sociedade. Então, pode ser que os sócios entrem em contestação um com o outro. Qual que é a sua rotina? O que você está fazendo? Ou então discutam o poder dentro da sociedade. É um período complicado para pessoas que trabalham também com seguros, que trabalham ali com, sabe, administrar e gerenciar o que é do outro? Pode trazer alguma complicação, aí brigas, discussões, disputas. Lembrando que ariano é impaciente, ele não tem paciência. A energia ariana, ela é muito forte. Em uma casa 8, ela é muito profunda e até um tanto quanto perigosa para quem não sabe se controlar. Então é importante ter um controle, ter um equilíbrio para que esta situação não reverbere de uma forma mais sombria e mais difícil.
Lembre-se, tudo o que acontece é para a gente poder fazer o quê? Evolucionar e melhorar as nossas relações e melhorar tudo aquilo pelo qual nós estamos vivenciando. E não piorar, certo? Quem tem uma lua nova com eclipse solar parcial ativando uma casa 9, vai se defrontar com temas de casa 9. O que é casa 9? Ética, moral, religião, espiritualidade, mas dentro dos dogmas da religiosidade. Pessoas de autoridade, de sabedoria, conhecimento, que podem estar conectados também com reitorias, reitores, né? Universidades. E, gente, tem tanta gente com sabedoria que está ali, numa vida simples, que mal sabe ler e escrever, mas tem a sabedoria da terra, o conhecimento das plantas, o conhecimento do céu, das mudanças das temperaturas. Não é só nos meios acadêmicos, mas a Casa 9 costuma mostrar isso. São os estrangeiros, o que vem e o que está lá fora, o que vem de fora. Quem tem o eclipse acontecendo em uma Casa 9 vai entrar em disputas por estes temas e estes assuntos. Então, as tais guerras santas. Por quê? Porque Marte é guerra, é guerreiro. É guerreiro. Quem tem esse posicionamento na 9, desse momento do eclipse, em tese, outra vez, em tese, tá? Tem Plutão na 7, que é o que? A parceria. Então, alguma coisa relacionada com parceria pode ativar aqui, ou ser ativada através deste eclipse. Então, uma parceria que é de uma cultura diferente, de uma religião diferente, de um modo de ver a filosofia de vida diferente. Aqui pode acontecer transformações. Pode-se entrar num processo de guerra? Pode. Mas também pode ser que este processo seja para quê? Para colocar para fora, trazer claridade para essas diferenças. E as pessoas conseguirem se conectar. Muitos podem, nesse movimento, perceber que não é aquela religião, porque vai conhecer uma outra, ou vai ter uma briga dentro dos locais em que expressam a sua religiosidade, ou podem ver brigas e não querem viver isso, então podem se afastar. Pessoas podem ter problemas também dentro do sistema ali acadêmico, seja o estudantil ou não. Pode ser também enfrentamentos e problemas com mestres, com guias, com gurus, com dirigentes religiosos. Então, estas pessoas devem prestar mais atenção. E os países que tenham também esse eclipse na 9, como eu relatei para vocês lá naquela outra parte, preste atenção porque isso pode reverberar de forma coletiva. Principalmente quem vai ter Marte, que é regente de Áries, ali no ascendente, ativando o ascendente. Estes países podem se envolver em processos de imposição de força, alguma coisa relacionada com um aspecto bélico, bastante complicado. Você que tem alunação ou eclipse solar, né, parcial, que acontece junto com essa lua nova, na casa 10 vai reverberar o quê? Assuntos de 10, que representa o status social. É o topo da sua expressão como pessoa na sociedade. Do coletivo, né, daquilo que você possui, daquilo que você demonstra, da sua carreira profissional. Quem tem uma alunação dessa acontecendo com eclipse na casa 10 pode enfrentar problemas na área da carreira profissional. Pode ter que lidar com situações na sua expressão social coletiva. Pode ter, sim, variação, pode passar por perda ou por transformação nessa carreira profissional. Ou nesse status social. De repente pode se ver tendo que fazer alguma mudança. E uma mudança que traz o quê? Muita instabilidade emocional. Por quê? Porque é muito reativa uma lua em Áries. Ativando uma 10, brigas também em relação por postos de trabalho, por categoria, né, subir uma categoria maior de trabalho, e por projetos. Muitas pessoas vão querer também trazer novos projetos e não vão gostar muito de ter comando, porque Áries é uma energia de comando, ele quer comandar. Então, uma alunação na casa 10 vai trazer enfrentamento com pessoas de autoridade, de comando na tua carreira, ou na área do status social da pessoa. Lembrando, energia reverbera por 6 meses. Então, cuidado, tá bom? Para você que tem esta lunação com este eclipse numa casa 10. Talvez seja o momento também no momento do que fica escuro, né, no momento do eclipse, quando vier à tona a luz, prestar atenção se é essa carreira, se é esse emprego, se é isso que você deseja. Você que tem a lua nova, o eclipse solar parcial acontecendo em uma casa 11, quais são os temas de casa 11? Tudo que for coletivo. Redes sociais incluídas aí. Porque a casa 11 fala dos grupos.
estados, aqui também a gente pode falar dos sistemas públicos, a gente pode falar de grandes empresas, grupos de amigos na nossa vida mais em particular. Aqui uma casa 11 com um eclipse em Áries, aí a gente já pode ver que vai ter enfrentamento com grupos. Podemos enfrentar situações difíceis em lugares coletivos, na expressão da coletividade, da sociedade. Então é importante também se precaver em relação a isso. Por quê? Porque as pessoas se tornam muito mais reativas ao que um grupo pode apresentar, ou ela se tenta comandar este grupo. Por quê? Porque a energia de Áries eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que fazer, eu tenho que desbravar, eu tenho que ser independente, livre. E essas pessoas tendem aqui a comandar as outras. Só que neste grupo pode já ter comando, um comando até maior. E aí vem o quê? O enfrentamento. Então, pessoas que tenham este eclipse, essa alunação acontecendo numa casa 11, deve se precaver muito em relação à sua conexão com o coletivo. Eu diria que os próximos 6 meses não é um momento muito adequado para você estar no meio de multidões. Por quê? Porque você pode enfrentar ali uma briga, uma reação. Você também pode ser o gerador dessa briga, dessa reação mais destemperada, porque as nossas emoções ficam muito atribuladas, muito mexidas, certo? Você que tem esse aspecto acontecendo na 11, em tese, sempre lembrando, porque existe diferentes tamanhos de casas, mas em tese você teria Plutão aonde? Você teria Plutão na 9, que fala de religião, de espiritualidade, de locais relacionados com aspectos de justiça. Então, aqui um cuidado. É um sextil, um aspecto positivo, mas é bom prestar atenção, certo? Vocês que têm este eclipse solar parcial, com esta lua nova acontecendo na casa 12, já perceberam a energia, porque é a energia que eu relatei para você do posicionamento do país, né, do Brasil, que está no fuso -3 aqui, em relação às situações que podem ocorrer. Casa 12 é tudo que está escondido, e também representa um inimigo oculto. Oculto porque a gente não enxerga. É aquilo que a gente menos espera. Sabe aquela situação que você fala assim, eu não esperava que essa pessoa me traísse. Mas é claro, onde que você vai se sentir traído ou traída? Da pessoa que você confia. Então, é uma traição que está no oculto. Você confia nessa pessoa, então você se abre. Mas esta pessoa te trai. Isso pode acontecer, quem está passando por esta alunação, em uma casa 12. De repente pode perceber que as pessoas não são sinceras de fato. E você também, porque pode ser espelhado, você também pode não ser totalmente claro com alguém e de repente, olha, você explode emocionalmente e coloca para fora ali a sua verdade e a pessoa se assusta. Lembrando que Áries é o quê? É guerra, é ação, é imposição, é raiva. O seu regente Marte está em Câncer, aspectos de família, dos grupos a qual nós pertencemos. E Plutão, em tese, para quem tem aqui ocorrendo esta alunação na casa 12, teria Plutão na casa 10, em tese. Cada tamanho das casas pode mudar. Aqui Plutão, que é o grande transformador, certo? Mas ele tem poder e traz dor. O aspecto sextil é favorável. Só que o que vem? Pode vir alguma coisa que você não espera na tua área de carreira profissional. Ou através da tua carreira profissional, você pode descobrir aqui situações ocultas que são contra você. Ou você se envolver em situações de manipulação ocultas também. Portanto, muito cuidado, você que tem uma alunação com este eclipse solar parcial acontecendo numa casa 12. Preste atenção naquilo que você tem de segredos, porque também podem vir esses segredos à tona. Não é só o segredo do outro, o seu pode surgir. Gente, eu fiz aqui, portanto, um transcorrido das 12 casas. Eu espero que isso te ajude a entender melhor este processo de eclipse solar parcial. Lembrando que isso aqui é apenas algo assim coletivo, tá? Que eu estou trazendo para vocês, para a gente poder enxergar mesmo qual que é um movimento importante. Precisamos estudar o próprio mapa da pessoa, ou o mapa do país, ou o mapa da empresa. Não dá para falar muito coletivamente, porque os mapas e os gráficos são bem diferenciados. Então, a mesma pessoa com ascendente em Áries, ela pode ter aqui uma expressão totalmente diferente da outra que também tem ascendente em Áries. Por isso é importante que cada um tenha o seu mapa astral natal e pelo menos o gráfico, que é para isso que eu estou aqui, para trazer informações para vocês. E esclarecendo também um detalhe,
no vídeo de Lilith, eu coloquei o ascendente em cima da hora. Quem assistiu o vídeo sabe que eu falei, numa altura do campeonato lá, perto do final do vídeo, que eu havia regravado a segunda parte 4 vezes. Eu tive problema com o computador, eu tive problema com o celular, Mercúrio retrógrado também. E na hora de falar sobre os ascendentes, eu acabei espelhando os ascendentes, porque eu estava sem os gráficos para poder ver. Eu estava só com os apontamentos que eu fiz à caneta. As casas estavam perfeitas, então Lilith na casa 1, Plutão na 4, tudo certinho. Só os ascendentes é que se espelharam. Por isso eu retirei os ascendentes e vou regravar para vocês apenas com as casas. Para vocês entenderem bem isso, ou se vocês não tiverem o gráfico, de novo eu relembro daquele vídeo que eu recomendei para vocês lá no começo deste vídeo, para poder fazer, né, ter o seu gráfico natal do seu momento de nascimento e não incorrer em dúvidas ou ficar sem saber aquilo que eu estou explanando para vocês, principalmente na segunda parte desses vídeos, onde eu falo sobre o movimento destes aspectos pelas casas. Então, convido vocês, provavelmente amanhã eu já estou subindo de novo um vídeo sobre Lilith, tentando esclarecer melhor, para ficar mais claro, certo? Mas aquele primeiro continua valendo, como eu disse, o posicionamento está correto. Apenas mínimas menções que eu faço de ascendente é que algumas não estão lá batendo muito bem, certo? Coisas de Mercúrio retrógrado, coisas de quem tem Mercúrio no meio do céu, ali sofrendo com isso também. Eu espero que, se você gostou, possa se inscrever caso não seja inscrito ou inscrita. Lembre-se de curtir, é muito importante, de ativar a sinetinha, que é importante também, que aí o YouTube avisa vocês de novos vídeos, de compartilhar, de comentar, de fazer parte do canal. Claro, um agradecimento a você que ficou até o fim e te aguardo já já com outros movimentos do céu astral. Tchau!